tarde, boa noite, não importa qual horário que você esteja assistindo essa edição da RSN, revisão semanal de notícias. Queremos que você se sinta bem-vindo. Meu nome é Vanessa Mata. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma convidada muito especial, mas antes, vamos às duas notícias que vão fazer muito bom destaque essa semana. Uma delas bem pesadas, né? Finalmente estamos na semana das eleições, amanhã, não é isso? E lembremos das questões que vão ser apresentadas para o voto. Caso você ainda está em dúvida ou não tenha ouvido, está na hora de realmente saber e escolher, né, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai votar, porque é importante para o seu país. A primeira questão é a adição de um cassino no condado de Suffolk. Está mexendo com muitas leis de jogo do estado, inclui um processo bastante aprofundado para vetar e aprovar o destino das licenças do jogo do estado. Incluído na lei está a necessidade de ter uma comunidade de acolhimento para aprovar a localização de uma instalação para o cassino em suas fronteiras. Então, a pergunta 1 evita esse processo e deixa o estado inteiro decidir por uma comunidade. A questão 2 é a questão de escola charter. Também parece equivocada como uma questão de votação. Algo tão importante quanto a política educacional deveria ser examinado pelos líderes da educação estadual e colocado diante dos legisladores. Mas você vai ter uma escolha ali. Além disso, a questão da legislação da maconha é também uma questão que deveria ter sido tratada no nível legislativo. Houve queixas dos oponentes da pergunta que a lei é escrita para favorecer a indústria da maconha. Só isso é uma boa lembrança de que o assunto deveria ter sido tratado no nível legislativo, onde um projeto de lei mais equilibrado poderia ter sido abordado. De qualquer forma, lembremos-nos de que é dever do cidadão votar e se deve fazer com muito orgulho. Mesmo que as questões e até os candidatos não sejam, no parecer da maioria, ideais e perto do ideal. Abra um parênteses aqui, a segunda questão da semana é para prestar atenção àqueles casos de golpe. Né? Nós, imigrantes, não sabemos de onde vêm as fontes, ainda mais porque queremos ter contato com o nosso país. Nessa última semana, um brasileiro foi acusado de dar golpe de venda de passagens aéreas nas redes sociais. De acordo com as investigações, Felipe Souza Mendes de Queiroz seria natural do Rio de Janeiro, aplica sempre o mesmo tipo de golpe e já foi preso em Lima, Peru. Então tome cuidado. Quando fugia de 12 acusações no Chile, em 2015 foi aí que ele foi preso. Passagens aéreas para o Brasil com preço convidativo, cuidado. Você pode estar sendo vítima de um golpe e se dar nas redes sociais também hoje em dia. Seu alvo principal desse brasileiro são outros brasileiros que residem nos Estados Unidos, Peru, Chile e no Panamá. De acordo com os relatos de algumas vítimas, Felipe convence internautas a depositarem dinheiro em uma conta bancária brasileira ou via Western Union e afirma que o valor é promocional e se deve tratar de benefícios de um programa de milhas, que supostamente ele teria de viajar muito. Então preste muito atenção, sempre verifique a fonte, sempre verifique quem você está tendo contato na rede social. Então agora, a nossa entrevista com a nossa convidada especial. Seu nome é Kelly Souza, brasileira americana, tem 2 filhas, casada com um trabalhador árduo português, gerente de um estabelecimento de Stop and Shop, sobrevivente de câncer de mama, envolvida na carreira de contabilidade e com a comunidade brasileira e portuguesa em Fall River. Tudo bom, Kelly? Tudo bom. Como é que você está hoje? Bem, graças a Deus. E você? Muito bem. Você quer falar um pouquinho de você, da sua história? Você diz de como eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos com a intenção de aprender inglês, fazer intercâmbio. Vim para viver com uma família americana.
Mas aí depois, passado de alguns meses, eu vi que não tinha aprendido inglês suficiente para poder voltar e resolvi ficar. Conhecia o meu marido, nós nos casamos, isso já tem 13 anos e estou aqui. Muito bem. Então, quer dizer, você saiu do Brasil, né? Não é isso? Que a gente conversou um pouquinho antes de estar aqui ao vivo e você já tinha uma carreira lá. Como é que foi essa transição de vir de lá, já ter, né, tudo preparado praticamente, né, uma vida já encaminhada e ter que mudar tudo, na verdade ter que, né, começar do zero, não é isso? Não foi fácil porque, né, principalmente por estar no Brasil, eu tinha uma vida, né, basicamente assim boa, eu tinha um bom trabalho. Tinha os meus amigos, familiares e tudo. Só que assim, eu tinha mais sonhos e in order for me to conseguir atingir esses objetivos, eu tinha que ter um inglês melhor. E aí vim para cá e como todo imigrante, a gente começa de baixo, quer dizer, eu estava acostumada a sentar lá no meu computador, fazer o meu trabalho, tive que começar aqui, fui trabalhar no McDonald's, fui trabalhar numa pizzaria, trabalhava em 2 trabalhos, 80 horas por semana e achava aquilo assim, normal, porque as outras pessoas também estavam fazendo aquilo. Então, assim, como todo imigrante, não foi fácil, hoje em dia também não é fácil, a gente luta aqui, mas com certeza está um pouco melhor, já não trabalho aquelas horas malucas e consegui um emprego na mesma carreira que eu seguia no Brasil, que era na parte de contabilidade. Mas, assim, demorou muito, não foi fácil. E que eu vejo que, assim, às vezes as pessoas chegam aqui e já pensam, assim, 2, 3 anos eles vão mudar a vida, vão ficar ricos, ou aqui ou no Brasil. Mas, infelizmente, é devagarzinho que você vai conseguindo o seu espaço, você vai aprendendo o seu inglês, as pessoas vão te respeitando e você, né, se coloca de novo na posição do que você tinha antes. É a mesma coisa. Às vezes eu me sinto que tudo que eu fiz para trás foi um pouco meio que perdido nesse meio tempo, né? Então, até hoje você ainda sente isso? Até hoje você acha que... Eu sinto, porque é como se eu tivesse começado somente há 10 anos atrás. Porque eu tive que aprender tudo de novo, mesmo trabalhando nessa área de contabilidade, eu não conhecia o sistema que era aqui. É diferente, os números, a coisa boa é que os números são sempre números, são iguais em todos os lugares. E a lógica, né, de trabalhar com os números, mas o jeito, as leis são diferentes, então tudo isso eu aprendi, tenho aprendido. Eu trabalho no escritório onde faz... income taxes, onde eu aprendo bastante, assim, coisas de leis, né, para poder você fazer o seu income tax. Mas eu sinto ainda que, infelizmente, não que talvez se eu estivesse no Brasil, eu acho que eu estaria bem sucedida, porque eu sempre trabalhei, eu acho que a oportunidade vem para você quando você trabalha. Então, você pode conquistar o que você quiser a partir do momento que você trabalha, que você quer e corre atrás das suas coisas, independente seja no Brasil ou nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de estar conseguindo isso aqui. Talvez se eu estivesse lá no Brasil, estaria numa boa posição, mas não como aqui. Não tô falando assim financeiramente, mas eu acho assim, o jeito que as pessoas vivem aqui, eu acho que nós temos mais qualidade de vida, especialmente agora com as minhas filhas. Eu vou dizer jamais, né, a gente fala jamais, a gente pode usar essa palavra, mas eu nunca iria voltar para o Brasil e criar as minhas filhas lá, porque infelizmente, assim, não é como foi a minha criação, que os meus pais me criaram, entendeu? Hoje em dia é muito diferente. Eu tenho medo, meu esposo tem medo da gente passear por causa da violência. Então, assim, infelizmente, acabei optando por ficar aqui
porque eu acho que os Estados Unidos dá oportunidades melhor e você tem mais qualidade de vida. Você pode viver uma vida simples, você não precisa ser rico, você consegue ter as mesmas coisas que qualquer um pode ter, né? E sendo que lá no Brasil, eu acho que já ou você tem tudo ou você não tem nada, assim, não tem as classes, é bem assim, ou você é rico ou você é pobre. O que está no meio, você não consegue, não existe mais, eu acho que não existe mais, não conseguem sobreviver. Você está aqui há quanto tempo mesmo? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, a Kelly é uma batalhadora, né? Como você vê, ela tem a própria família dela. Me conta um pouquinho dessa relação entre suas filhas. Estando aqui, né? Nasceram aqui, não é isso? Você leva elas para o Brasil de volta? Você tem a oportunidade de mantê-las em contato? Na verdade, nós quase não vamos. É mais viável para os meus pais virem, então, todos os anos, né? Porque eles são aposentados, eles podem ficar mais tempo aqui. E também pelo custo, acaba mais vantajoso eu pagar 2 passagens para eles virem do que nós 4 irmos. É um pouco difícil, porque por mais que a gente tente passar a cultura, as crianças têm um pouco de resistência, né? Mas quando os meus pais estão aqui, elas estão com os meus pais, têm que falar a língua. Elas vão numa escola aprender português nas quintas-feiras. E uma coisa que eu falo para as mães que têm filhos pequenos, não deixem de falar português com seus filhos, porque infelizmente eu acabei fazendo isso, porque eu queria aprender inglês. Meu esposo falava o inglês super bem e dentro de casa eu falava em português com ele, só que o português dele, de Portugal, era um pouco diferente do meu. E eu aprendendo inglês, ele falava coisas metade inglês, metade português. Eu falei assim, olha, vamos parar por aqui, então agora a gente só vai falar inglês, porque aí eu sei o que ele está falando inglês. E acabei deixando isso, não passei a língua para as minhas filhas. E hoje, assim, eu batalho para conseguir, para elas aprenderem. A gente tenta, mas depois que elas estão grandinhas, é difícil. Eles não querem falar português. Então, insistam com seus filhos. A gente vai voltar um pouquinho lá para trás nesse assunto daqui a pouco, mas se você pudesse fazer um pedido, qual seria de ter tido uma vida melhor lá no Brasil? Se tivesse alguma coisa que você podia pedir para que o nosso país tivesse, que você tem hoje aqui, o que seria? Eu acho que é assim, mais igualdade, porque o que eu vejo é que não existe igualdade. Se as pessoas te olham diferente, se você não está bem vestido, você não tem um atendimento médico, se você não pode pagar um plano de saúde particular ou se você não trabalha numa empresa que te fornece. Então, eu acho que assim, igualdade, porque aqui você pode fazer o trabalho que for, né? Todo o trabalho é bem remunerado. Você pode ir, você pode limpar uma casa e tem um empresário que ganha milhões e vocês vão nos mesmos lugares. O que eu vejo no Brasil não existe isso. As pessoas, infelizmente, te julgam pela sua aparência, te julgam pelo carro que você dirige, onde você mora. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa de mais igualdade. Então, tem muitas pessoas que têm muitos e outros que não têm absolutamente nada. Depois que eu vim para cá, que eu vi como que o sistema de saúde funciona aqui, é um absurdo. Eu fico indignada quando eu falo com os meus pais. Minha mãe diz que tem que esperar, às vezes, um mês e meio para conseguir uma consulta para ir no médico. Às vezes você está com uma doença séria, como uma pessoa vai esperar um mês e meio? Quer dizer, se você não tem o dinheiro ali na hora para você poder pagar a consulta, você tem que esperar um mês e meio para poder estar indo no médico. Então, eu acho que é mais, ter mais desigualdade, investir mesmo na educação, que eu acho que eles não investem justamente porque eles não querem que as pessoas se eduquem, porque aí elas vão começar a entender o que eles fazem do Brasil. Eu acho que é extremamente abusivo o que os políticos fazem, e eu acho que é isso, eu acho que é igualdade mesmo, e investir na educação, mas acho que o Brasil tem um caminho muito longo. Eu fico triste em ver isso, né, e pensar assim, mas tem um caminho muito longo a percorrer. Você você se formou lá, não é isso? Me formei lá em administração e depois de formada ainda trabalhei por 8 anos. Mas assim, eu fui criada numa vila, sim, muito pobre.
Tanto é que, sei lá, não vou dizer nem meia dúzia das pessoas da minha vila conseguiram se formar numa faculdade. Então, assim, tudo que eu fiz foi tudo com muita luta. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 horas, depois eu ia para a faculdade. Muitas vezes eu não tinha o dinheiro da condução para o segundo ônibus, eu tinha que andar 30 minutos para poder pegar o ônibus no outro local, porque eu não tinha o dinheiro para poder pagar uma segunda condução. Então, assim, o dinheiro que eu recebia era exatamente para poder pagar a faculdade, não era um centavo nem a mais nem a menos. E todo semestre tinha que ir lá, né, pedir, levava os comprovantes de renda dos meus pais, levavam as despesas para eles me darem aquele desconto. E praticamente era assim, o que eu recebia no meu salário era o que eles pegavam de mim. Vamos supor, naquela época eu lembro que a última vez que eu paguei eram 450 reais. Então, era aquilo que eu recebia no meu cheque. Então, aquilo era diretamente para eles. E os meus pais, assim, não tinham como me ajudar financeiramente, mas me ajudava, assim, eu estava em casa, nunca precisei contribuir com nada. Foi da forma que eles me ajudaram. Mas não foi fácil. E o que eu vejo lá no Brasil é isso, é muito difícil. É muito difícil, igual aqui, se você é um bom aluno, se você é um bom estudante, qualquer pessoa tem o direito de sonhar. Qualquer pessoa pode sonhar em ser um médico. Eu fico pensando, coitado daquela criança que vai naquela escola pública no Brasil. A chance dele, se ele tem um sonho de ser um médico, é tão pequena, é tão remota. Lógico que acontece que tem pessoas brilhantes que conseguem passar por cima disso tudo e se destacarem, mas é muito difícil. Né? Aqui você pode ser o que você quiser, basta você lutar e ir atrás dos seus objetivos. Então, eu acho o brasileiro principalmente, porque a gente trabalha muito e a gente luta muito e pelo menos as pessoas que vivem em volta de mim, a gente está sempre sorrindo, brincando, assim, a gente não deixa, como dizem, a gente não deixa a peteca cair. Então, tem momentos que está difícil, mas a gente vai indo. Então, eu acho assim, se o Brasil tivesse tudo isso que os Estados Unidos têm, oferece essa igualdade, mas o jeito que nós vivemos, a gente está sempre feliz, qualquer coisa deixa a gente feliz, o Brasil seria assim, um país extremamente assim, maravilhoso para poder viver. Então tá. Então a gente vai trocar um pouco para cá. Uhum. O que você pediria que aqui tivesse? Porque quer dizer, né? Não que aqui seja perfeito. Igual você estava falando hoje das eleições. É difícil. Como é que você vai votar? Você fica entre a cruz e a espada, porque tem aí 2 candidatos difíceis. Também isso, né? Acho que o do governo também está olhando. Isso é a minha opinião. Eu não concordo com o que está sendo feito hoje em dia. Então, assim, por que eu sou imigrante, não falo inglês 100% e eu tenho o meu trabalho? Eu não ganho rios de dinheiro, mas eu tenho um trabalho que eu consigo me sustentar. Eu e meu marido, a gente trabalha. A gente tem um trabalho que, assim, é uma média, não é um trabalho de cargos altos nem nada. Nós temos a nossa casa, nós temos as nossas coisas. E tem os americanos que estão aqui, que alguns não querem trabalhar, vivem do governo e não querem sair dessa vida, porque, assim, para que eles vão trabalhar se eles têm tudo de graça? Então, acho que isso daí deveria ser revisto. Então, eu acho que se você está passando por um momento difícil, acho que todo mundo tem na sua vida, você precisa de uma ajuda, você tem uma temporada que eles têm que pagar o seu aluguel, que ele tem que te ajudar com isso e aquilo, mas depois, passado um certo tempo, eles têm que te ajudar, te apoiar, te arrumar um emprego, te educar. Não tá do jeito que tá, porque daqui a pouco vai acontecer, ninguém vai trabalhar. Ninguém vai trabalhar. É só os imigrantes, infelizmente, que vão estar aqui trabalhando. Verdade. Agora, deve ser um pouquinho difícil, eu vou colocar um pouquinho do seu lado, né, da Kelly mesmo. Só os últimos minutinhos mesmo, para você falar como é que é isso de trabalhar fora de casa, tendo filhas dentro de casa, sendo uma imigrante, tendo que lidar até mesmo com 3 culturas, não é isso? Yeah. E até, de vez em quando, um pouquinho mais do que isso. Muitas outras. Então... Não, isso é uma coisa assim, que eu acho aqui é muito...
é diversificado, você consegue aprender muitas coisas. Lógico, trabalhar fora, ser mãe não é fácil, igual eu estava te explicando antes, é uma correria. Todas as noites você tem que fazer alguma coisa, uma filha vai para uma dança, outra filha vai para outra coisa. Né? E lidar com as culturas, igual meu marido tem a família dele que é portuguesa, que é diferente da minha brasileira, eu não tenho ninguém aqui. E também convivo com outras pessoas. Ontem mesmo eu tive uma amiga na minha casa da Itália, a mãe dela estava aqui da Itália, e uma coisa engraçada, porque assim, eu não entendo nada que a mãe dela falava, mas a gente se entendia. Tem uma amiga também que é nascida na Colômbia, e assim, é bom, você escuta, você vê o que elas já passaram, você vê a cultura delas, e eu tento passar também para as minhas filhas isso, igual essa minha amiga colombiana, né, a filha dela, a melhor amiga da minha filha. Então, assim, ela vê as coisas diferentes, vê quando a amiguinha vai visitar os avós e traz coisas diferentes, ou quando a mãe junta e fala, filha, vamos juntar essas coisas, quando a gente for para a Colômbia, a gente leva para os seus amigos, para os seus priminhos lá. Então, assim, nesse sentido, eu acho assim que os Estados Unidos é muito bom, você conhece gente de todo lugar do mundo, você conhece culturas de todos os lugares e assim, tá sempre aprendendo, né? Tá certo. Então, em 2 minutos ou 3 até, qual a mensagem que você quer deixar para suas filhas? Tendo tido essa vida toda, tomando conta de tudo que você falou, né? Todas as suas experiências, até mesmo tem outras tantas que a gente pode revisitar eventualmente. Mas qual a mensagem? Para as minhas filhas, eu tento passar para elas o que eu aprendi dos meus pais. E o meu esposo a mesma coisa, meu esposo é muito rigoroso, demais. Então, assim, eu acho que é respeitar o próximo. Lógico que a gente quer que nossos filhos se formem, vão para a faculdade, virem doutor, mas antes disso eu quero que elas sejam pessoas humanas, que consigam ver o próximo, ajudar o próximo, que sejam pessoas boas, entendeu? Que tenha um bom coração, porque eu acho que isso é o que te faz ir para frente. Se você tem atitudes boas, você é uma pessoa boa, isso te joga para frente. Então, acho que é isso que eu peço. Eu quero que as minhas filhas sejam bem-sucedidas na vida, mas assim, que sejam felizes. Eu vou ficar feliz se elas quiserem se formar, a gente sempre brinca, fala, não tem opção, vocês têm que ir para a faculdade. Mas, assim, sabe, mesmo de respeitar o próximo, que eu acho que hoje em dia está faltando muito isso. Você não respeita o limite do outro, você não respeita a cultura do outro, você não respeita a opção sexual do outro, que acho que hoje em dia está tudo muito aí com a televisão, está muito mostrando, né? Então, assim, a gente fala muito abertamente em casa, elas sabem tem meninos que gostam de meninos, meninas que gostam de meninas. Então, assim, você tem que respeitar quando as pessoas falam, é diferente. Não é que eles são diferentes, eles optaram por outras coisas que não é comum como as nossas. Mas eu acho que é isso, acho que o respeito acima de tudo. Tá certo. A gente quer agradecer você aqui na RSN. Eu que agradeço. É a primeira entrevista, está sendo um prazer tremendo. Você é um exemplo não só de mãe, mas cidadã, né, de uma pessoa que tem visão no futuro e com certeza as suas filhas vão herdar isso e vão fazer muitas coisas boas. Espera. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Porque você também faz serviços de taxas. Isso. Então, nós fazemos taxas, né, income tax, e também fazemos serviços de payroll e também fazemos a contabilidade, né? O escritório que eu trabalho a gente temos small business, né? Na região de Fall River, New Bedford, Providence, Middletown, Portsmouth. Eles podem estar entrando em contato. O nome do escritório é Marlene Buffard & Company. We are on 1721 South Main Street, 1721 South Main Street, in Fall River. O telefone é 508-676-9293. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a fazer o seu income tax, vocês podem estar me ligando ou pode passar lá que eu auxilio. Às vezes tem algumas pessoas que já têm o seu contador, vai em outro lugar,
Mas mesmo assim, se eles me pedem opinião ou se eles vão lá para tirar alguma dúvida, a gente tira a dúvida. Esse escritório já está lá nessa localidade há 15 anos e a dona já faz isso há mais de 40 anos. Então, assim, nós temos mais de 600 clientes que nós fazemos taxas todos os anos. E assim, é um business pequeno, né, como todo mundo brigando para se manter. E é isso. Ótimo. Eu valorizo, na verdade, as pequenas empresas, porque, né, é daquele pequeno suor que sai muito mais relacionamento entre as pessoas e você consegue muito mais essa interação, esse contato humano. Pedimos para que nossos espectadores mandem mensagens de sugestões ou perguntas. Queremos, através desta, unir a comunidade de língua portuguesa em Massachusetts e agradecemos o seu apoio. Caso queira entrar em contato conosco, entre no Facebook. Ao entrar na barra de pesquisa lá em cima, você pode colocar as siglas RSN, que seria a Revisão Semanal de Notícias. Estamos também no YouTube e já teremos outros veículos de comunicação, com certeza. Sempre pode entrar em contato individualmente com cada uma de nós, das apresentadoras. O meu, Vanessa Mata, você pode entrar em contato através do vbodym@gmail.com. vbodym@gmail.com. Ou ache-nos também, né, no Facebook. Todo mundo hoje em dia está no Facebook. Por aqui ficamos. Fica com Deus. Tenha uma ótima semana. Oh my gosh!